Então vamos lá. A dica de solução em relação a pouca comunicação e pouco desafio à equipe, eu contei um pouco no episódio 23. Então se você for na playlist do episódio SOS Supervisores 23, você vai ver em detalhes, com exemplo, qual é o processo de comunicação estruturado que você pode fazer, principalmente quando você for realizar uma mudança, ou se você tiver que fazer algum outro tipo de alteração no processo produtivo para que você realmente envolva as pessoas. Então, nesse episódio eu conto um pouquinho e eu vou ler para você a essência do que um processo de comunicação ele é capaz dentro do processo de liderança. Preste bem atenção. Como um gerente ou supervisor, muito de sua competência é mensurada por sua habilidade de falar com clareza e convicção. Então, acho que não temos dúvida em relação a isso. Espera-se que homens e mulheres em posição de liderança sejam extremamente competentes ao apresentar ideias, dar orientações e explicar procedimentos. Então, se você tem uma posição de liderança e está me escutando, pessoal, nós precisamos ser muito competentes quando a gente apresenta ideias, quando a gente dá orientações e quando a gente explica procedimento. Então, essa habilidade de se comunicar com as pessoas, ela é importantíssima. Na realidade, essa qualidade, ou seja, ser um comunicador eficiente, é normalmente citada como essencial em qualquer definição de líder. Então, pessoal, depois da confiança, depois da credibilidade que o gestor precisa ter, é a base de tudo, é a credibilidade, é a sua habilidade de se comunicar com a equipe. Tá? Então, estude o episódio 23, ele te dá dicas assim importantes, inclusive um passo a passo para que você pratique no dia a dia, mas depois da credibilidade, a habilidade de comunicação, ela é fundamental. Um supervisor não vai muito longe, ele não tem muito resultado, ele não consegue ser promovido se realmente ele não tiver habilidade em comunicação. Então vamos lá, vamos dar continuidade às dicas de solução aí para problemas de baixa, de pouca comunicação e pouco desafio à equipe. Vamos lá, pessoal, lá no episódio 23, então, tem essas ações práticas para uma comunicação eficiente. Então, quando você utiliza? Quando você quer comunicar uma mensagem, quando você quer comunicar uma tarefa, quando você quer realizar mudanças. Então você realmente vai ter que aplicar esses passos que eu vou te ensinar agora, ou que vou reforçar para quem viu lá o episódio 23, e ele é usado nessas situações. Então o primeiro passo é estabelecer o objetivo da mensagem, né? Qual é o objetivo, qual é o propósito, o que você pretende realmente, aonde você pretende realmente chegar com aquela mensagem, com aquela tarefa ou com aquela mudança, né? E quais são as razões, né? Quais são os porquês que você quer realizar essa mudança? Quais são os porquês que você quer realmente passar aquela mensagem ou passar aquela tarefa para a equipe? O terceiro ponto é clarificar, é dar detalhes em relação àquele objetivo, né? Muitas vezes detalhar aquelas razões, dar exemplos, né? Então é clarificar, né? Trazer mais detalhes em relação àquilo que precisa ser feito pela equipe. Quarto, uma vez que você realmente comunicou o objetivo, trouxe clareza, explicou as razões, o quarto e poderoso passo é você ficar atento e observando a reação da equipe, para que você possa perceber aquelas pessoas que talvez ficaram mais preocupadas, né? Ficaram mais à vontade, ficaram mais tensas em relação àquela mudança. Muitas vezes elas estão imaginando algumas coisas em relação àquela mudança que você não observou ainda. Então muitas vezes a gente fica preocupados ou aborrecidos com alguém que a princípio parece estar um pouco reativo, mas ele pode te trazer informações preciosíssimas de algo em relação à mudança que você não enxergou. Mas ele, como pessoa que lida com aquela tarefa dia a dia, ele realmente está preparado para enxergar coisas que muitas vezes a gente na liderança não enxerga. Então realmente observar aquelas reações, né? Quinto é lidar com aquelas reações. Então se você está
passando uma comunicação em grupo e você percebe que tem alguma pessoa que saiu com uma fisionomia um pouco mais preocupada, não está muito à vontade, você pode depois da reunião chamar essa pessoa e conversar com ela a respeito do que ela está sentindo, né? Tentar entender do ponto de vista dela por que ela está preocupada, né? Ela externar, ela ter realmente a possibilidade de falar com você e você realmente escutá-la com empatia, porque isso pode ser realmente benéfico num processo de mudança e a pessoa vai se sentir valorizada também. Sexto ponto é resumir e revisar os principais pontos que você acordou para que as pessoas realmente saibam das principais ações em relação àquela mudança ou àquela tarefa ou àquela mensagem. Então aqui está 6 passos importantes que você pode e deve utilizar como um processo padrão de comunicação assertiva. Então isso nós aprendemos em alguns cursos de liderança, mas na minha época a gente não tinha, então a gente não sabia como lidar com essas situações. Então muito cuidado, pessoal, e principalmente fique atento em relação a esse passo número 4, que é observar as reações, né? A partir do momento que você clarificou o objetivo, deu clareza em relação a onde a equipe precisa chegar, é normal que emocionalmente algumas pessoas fiquem um pouco mais preocupadas, mais tensas em relação a outra. E é dever seu como supervisor, como coordenador, como líder de linha de frente, chamar as pessoas e conversar para que elas possam realmente soltar, ficar à vontade e você tirar proveito em relação a isso.